Pessoal, boa tarde. Então aqui a gente vai começar os tutoriais sobre a plataforma Simple Academy, né? Então o primeiro tópico que eu vou ensinar para vocês aqui é como criar um perfil e como criar um usuário dentro da plataforma, tá? Então a gente loga na nossa plataforma aqui, né? Coloca o nosso login, a nossa senha, entrou na plataforma, tá? Então a gente vai ter acesso a essa interface aqui quando a gente entra, né? E é uma interface aqui demonstrativa, né? Então eu estou entrando como se fosse um administrador. A gente tem esses dashboards aqui que a gente consegue visualizar algumas informações da plataforma e tem esse menu aqui do lado esquerdo, né? O menu que eu vou utilizar aqui agora é esse de configurações, né? Então eu vou criar um setor, um perfil e um usuário, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai criar aqui é um setor, tá? Então eu vou aqui em lista de setores e consigo ver os setores que eu tenho cadastrado. Então aqui eu já tenho cadastrado um setor de tutoria, né? Então eu vou cadastrar um novo setor aqui, tá? Então eu clico aqui em cadastrar setor. Eu vou colocar um setor aqui que eu vou chamar de documentação. Então vamos lá, documentação, tá? Então eu criei o setor de documentação. Ele pergunta se eu quero deixar disponível para protocolo, sim ou não. Eu deixo sim, porque a documentação vai ser um setor que vai ser vai ter possibilidade de responder protocolos, tá? Então deixo sim, coloco aqui o nome do meu setor, deixo como ativo e salvo, tá? Então eu salvei aqui, eu já criei o meu setor, tá? Se eu clicar aqui em lista de setores, vocês vão ver que o setor que eu acabei de criar já está disponível aqui, tá? Então, beleza. Primeira coisa que a gente criou é o nosso setor. Nosso setor já está criadinho aqui, muito simples, muito fácil. O segundo ponto que eu vou criar é o perfil, tá? O que é o perfil? Quais são as permissões que eu vou dar a um determinado usuário dele utilizar ali dentro da plataforma. Então eu clico em perfil, né? Vou aqui em novo perfil, né? Aí ele vai pedir para eu criar o perfil. Eu vou criar o perfil de, vamos dizer que eu vou criar um perfil aqui de atendente. Aqui eu coloco o mesmo, eu posso colocar nesse daqui que está ROLE, eu posso colocar a mesma opção que eu coloquei ali, tá? Que é onde é o domínio que vai aparecer. Então, coloquei aqui, pergunta se o tipo de perfil, por enquanto, como a gente ainda não criou, você pode deixar como não se aplica. Enviei. Quando a gente enviar, você vai ver que vai abrir todas as permissões. Esse aqui que é o pulo do gato, né? As permissões. Eu criei aqui um perfil de atendente e eu vou dar para esse atendente qual é as permissões que ele vai ter dentro da plataforma. Então vamos pensar o seguinte, a gente acabou de criar um perfil ali, um setor de documentação. Digamos que esse atendente é um atendente que ele analisa documentos, tá? Então a função desse atendente aqui é analisar documentos. Então eu vou dar as permissões para ele só de documento. Então ele vai agendar prova? Não. Ele vai ver parte de aluno? Não. Ambientação? Não. Ele não vai ver nada. A única coisa que ele vai ver é essa parte aqui de documentação. Então eu clico aqui, ó. Ele pode enviar documento, visualizar documento. Eu vou ticar aqui todas essas informações aqui, tá? Então, ó, deixei tudo ticado. Essa parte home aqui também, que é para ele ter acesso ao dashboard. E é basicamente isso. Ele não vai ter acesso a mais nada aqui. Vamos dizer que a gente dê acesso aqui também às inscrições, né? A gente consegue ver as inscrições de cada aluno ali também, que isso aqui, a pessoa que vai analisar os documentos, ela precisa dar uma olhada ali também. Tá, fora isso, ela não vai visualizar mais nada, tá? Então, deixo tudo em branco. Então, lembrando, a gente criou um setor, que é o setor de documentação. Agora eu estou criando um perfil. O perfil desse atendente, ele é um atendente que ele analisa documentos. O aluno vai na plataforma dele, insere o documento e esse atendente vai visualizar essa documentação, tá? Então as permissões que eu dei para ele é só as permissões relativas à documentação e relativa à inscrição do aluno, que às vezes ele quer ver tirar alguma dúvida na inscrição do aluno. Então eu venho aqui, adiciono, aí vocês vejam que já vai aparecer aqui quais foram os que eu adicionei ele, que foi na parte de documentação e na parte de inscrição, tranquilo. Então, o perfil aqui desse usuário já está criado, né? Então, se eu vou aqui em perfil, perfis, você vai ver que o perfil dele, ó, tá aqui, ó, atendente, já foi criado já, tá? Agora a gente vai criar um usuário, tá? Então, eu venho aqui no menu usuário, clico aqui em novo usuário.
Eu vou colocar o nome dele aqui, então digamos que o nome desse nosso atendente é João Silva. Vou colocar o sobrenome dele aqui, Oliveira. Vou inserir o CPF dele aqui, tá? Lembrando da gente colocar os pontos aqui e traços, tá? Eu vou colocar o RG dele, a data de nascimento, o e-mail que eu quero cadastrar. Então eu vou colocar o e-mail desse usuário, joão@teste.com.br, tá? E eu vou cadastrar a senha dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Cadastrei a senha dele. Eu vou colocar aqui o João como documentação. Então vamos lá, a gente criou o setor. Esse usuário aqui, que é o João, ele é o atendente na área de documentação, é ele que analisa os documentos. Então eu vou colocar ele como documentação setor e o perfil dele como perfil de atendente, tá? Então preenchi todos esses dados, eu venho aqui em enviar. Pronto, ação realizada, então eu já cadastrei ali o João como um atendente. Vamos ver se deu certo. Eu venho aqui em usuários e já está aqui, ó, o João já está cadastrado, tá? Então, vamos ver agora como o João entra no sistema, tá? Eu copiei aqui o login dele, eu vou sair desse usuário, que é o meu usuário administrativo, e vou entrar ali como um atendente de documentação, que foi esse perfil que a gente acabou de criar. Vou colocar o login dele, do João, vou colocar a senha que eu acabei de criar, que vocês lembram que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou acessar. Pronto, o João já tem acesso ali ao ambiente dele. Veja que os botões aqui que ele não teve acesso, ele não consegue acessar nenhum. Agora, quando ele entra aqui em administrativo documentos, todos os documentos aparecem para ele. Então, por exemplo, documentos enviados, que são os documentos que as pessoas vão enviar para ele, que vai aparecer aqui para ele. Ele já vai ter acesso, tá? Então, nessa aula, aqui nesse tutorial, a gente viu o seguinte. A gente viu como a gente cria um setor, né? A gente criou o setor de documentação. A gente cria um perfil, que são as permissões que aquele usuário vão ter acesso. Então eu criei ali para o João, que ele vai ter acesso só de acessar a parte de documentação. E depois que eu criei as permissões, né? Depois que eu criei as permissões, eu crio um usuário e atribuo aquelas permissões. Então eu criei um usuário chamado João, atribuí a ele essa função de atendente na área de documentação e atrelei a ele também o setor de documentação. Pronto, já criei meu usuário já está pronto, ele já pode acessar a plataforma e cumprir as funções ali dentro da instituição.